Nas últimas semanas nós temos aprendido sobre a igreja que queremos ser. Atos 2, 42, 47. Aprendemos nessas últimas ministrações que a igreja primitiva era uma igreja abençoada, super abençoada. E nada faltava para aquela igreja, nada. Ela foi uma igreja cheia do Espírito Santo, Atos 2, 41. Ela foi uma igreja obediente, Atos 1 e 4. Ela foi uma igreja que perseverava no ensino, Atos 2, 42. Era uma igreja que perseverava na comunhão, Atos também 2, 42. Era uma igreja que perseverava em oração, Atos 2, 42. Uma igreja que persevera em oração é uma igreja que tem vitória. Ontem eu estava ouvindo uma ministração, uma entrevista do Juliano Som. Vocês conhecem o Juliano Som, né? Ele é filho de coreano. Ele é um pastor, missionário, canta muito, né? Ministra a palavra de Deus, é um pastor. E ele é filho de coreano. E ele estava falando sobre a igreja na Coreia do Norte. Vocês sabem que a igreja na Coreia do Norte, na janela 1040, é a igreja que tem mais perseguição ao evangelho. Mas vocês sabem que a igreja que está mais crescendo no mundo é a igreja perseguida na Coreia. E hoje na Coreia do Sul eles oram para que o muro caia. Porque quando aquele muro cair, vai ser invadida por uma igreja poderosa em oração. Uma igreja que se reúne nas catacumbas. Uma igreja que se reúne, que é morta por pessoas. As famílias são mortas por pregar a palavra de Deus. E ele estava falando como que eles disputam uma página da Bíblia. Quantas Bíblias você tem em casa? Acho que eu tenho umas 10. Eles disputam, irmãos, uma folha da Bíblia. Uma folha da Bíblia. E se for descoberto que eles têm Bíblia lá, todos eles são mortos. Talvez a gente precise passar por uma perseguiçãozinha dessa aqui no Brasil, né? Para dar mais valor às Bíblias que nós temos. Se preparem. Uma igreja de oração é uma igreja que tem vitória e provoca vitória onde ela está inserida. Gente, há 70 anos atrás, a Coreia do Sul era o país mais pobre do mundo. E quando aquela igreja, ela resolveu, o Juliano Som falando sobre isso, entre eles, resolvem orar. Hoje a Coreia do Sul é uma potência, uma das maiores potências do mundo, não tem fome. Ela exporta artistas, exporta bandas de música, exporta educação, a melhor educação do mundo, tecnologia. Vocês sabem o que acontece lá? Lá eles têm uma janela de oração 24 horas, um morro de oração. Eles oram e oram. E aqui a gente não quer orar. Se nós queremos ter uma igreja de vitória, nós temos que orar. Temos que continuar orando. Hoje vamos então ministrar que eles perseveravam, eles eram empolgados, eles insistiam, eles persistiam, eles não desistiam no partir do pão. Sim, eles persistiam em partir do pão. Provavelmente, a gente não tem uma referência que seja realmente, mas esse partir do pão era a ceia do Senhor. A gente pode provar isso, talvez provarmos, lendo também Atos, capítulo 20,
versículo 7, onde Paulo fala que no primeiro dia da semana eles se reuniram para partir o pão. Está aqui o versículo, né? No primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Já pensou? Se até o meio-dia o pessoal já fica meio falando, estou com sono, estou com fome. Já pensou se fosse até meia-noite, né, Léo? Seria difícil. Mas o discurso de Paulão era até meia-noite. Mas... Hein? Teve um que estava na janela, caiu de sono e ressuscitou. Começava o quê? Às 18 horas. Às 18 horas e até meia-noite. E era um culto abençoado. Palavra, não tinha esse negócio de louvorzinho, palavra. Mas a gente quer, né? Tipo, o título da mensagem é A Igreja que Queremos Ser. Né? Nós queremos nos aproximarmos dessa igreja aqui, que é a nossa referência. Então eles partiam o pão diariamente, todos os dias. E sobre esse assunto que nós vamos ministrar com bastante ênfase hoje. Da Páscoa para a ceia. Esse é o título da mensagem da igreja que queremos ser. Amém? Para entendermos a ceia, gente, primeiro a gente tem que entender a Páscoa. Certo? Nós temos que entender, primeiro, a Páscoa judaica, que nada tem a ver com a Páscoa que celebra-se hoje no mundo ocidental. Por conseguinte, aqui no Brasil também. Nós vamos ler um texto em Êxodo 12, Pentateuco, Êxodo 12, de 1 a 14. Que fala sobre a Páscoa dos judeus. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, toma-lo juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de suas almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, e o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça, com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Até aí. Amém? A Páscoa, para o judeu, é um memorial, é uma lembrança, é uma festa de lembrança. E o que aconteceu? Por que Deus institui essa Páscoa no capítulo 12 de Êxodo? O povo de Israel ele foi levado ao cativeiro, né?
Vocês sabem da história, eu não vou contar por detalhe, porque senão vai demorar muito tempo. E eles ficam lá no cativeiro por aproximadamente 450 anos. Lá no Egito. E lá no cativeiro, no final, José morre, porque eles começaram com José, né? José morre e assim, eles começam a ser oprimidos, começam a ser castigados. E então eles começam a clamar para Deus uma libertação. Começam a pedir para Deus que tire eles daquele cativeiro. Isso você pode ler depois em Êxodo 2, versículo 23. Deus então responde o clamor do povo e chama Moisés para ser o líder daquela libertação, daquele êxodo. E a Bíblia fala que Moisés vai até o faraó por diversas vezes. E todas as vezes que Moisés foi até o faraó foi irredutível, inegociável. Isso aí, Deus então joga sobre eles 9 pragas. Eu não vou falar de cada praga porque vai demorar muito. Mas chega na 10ª praga, Deus fala para Moisés assim: olha, eu vou passar sobre o Egito, vou levar e vou matar todo primogênito. Mas eu vou dar um escape para o povo de Israel. Antes da 10ª praga, Deus fala então para eles. Isso aqui que está em Êxodo 12. Deus providencia um escape. E é então realizado o ritual da Páscoa. Cada família deve escolher um animal, um cordeiro, um cabrito macho e sem defeito. Deve ser guardado até o 14º dia do primeiro mês, que eles chamam mês de Nissan. Quando o matarão ou imolarão, e o seu sangue deverá ser passado nos umbrais das portas, ou seja, aqui no São Paulo, nos batentes das portas, né? Nessa noite, eles também deveriam comer a carne daquele cordeiro assada, com ervas amargas e com pão sem fermento, que é pão ázimo, né? Como eu falei, todo esse memorial é um ritual relembrando o que Deus fez de livramento. E também, aí continuando, diz a Bíblia que à meia-noite o anjo do Senhor passou e matou todos os primogênitos do Egito. Todos. Mas, na casa dos judeus, né, pastor? Né? Onde estava com o sangue do cordeiro nas portas, o anjo passou por cima. Aleluia! Por isso que é Pessar. Passar por cima. Pessar. Em inglês é pass over, né? Passar por cima. Aleluia! A Páscoa judaica, então, é celebrada por muitos anos. E chega a um ponto que Deus olha lá do céu e fala assim: está virando um ritual. Algo religioso demais. Eu tenho que alcançar todos os povos. Eu tenho que alcançar os gentios também. Que somos nós. Aí Deus olha lá de cima e fala: não tem um justo. Não tem ninguém que seja um cordeiro perfeito. Vocês viram que a característica do cordeiro tinha que ser perfeito, sem defeito, sem mancha. Macho. Deus olha para a terra e fala: vai ter que ser o meu filho. Em Romanos 3, versículo 10, fala que Deus diz assim: Deus
vê que não há um justo sequer. E em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus nasce e ele é treinado para ser o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5, 7. Jesus cumpre seu ministério. E ele participa de algumas Páscoas judaicas, porque ele era judeu. Os rituais da Páscoa, Jesus participa. E até os 30 anos de idade, a Bíblia não fala muito das participações de Jesus nas Páscoas, mas as 3 últimas. A Bíblia fala sobre as 3 últimas Páscoas de Jesus, inclusive a última, que foi quando é descrito na quinta-feira santa, que foi a última Páscoa que Jesus participou. Esse texto da última Páscoa está escrita com mais detalhe que nós possamos comparar com o ritual judaico. Os 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam da Páscoa, falam da ceia. Mas o Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, 14 a 20, é com mais detalhe. E eu queria que você prestasse atenção agora. Lucas 22, capítulos 14 a 20. Por favor. Travou? 22, 14 a 20. Vamos ler juntos? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e os seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejo ardentemente de comer convosco essa Páscoa antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. Palavra profética. Então, havendo recebido um cálice, tendo dado graça, disse: tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Jesus celebra então a Páscoa dentro dos rituais judaicos, porque ele era judeu. E nós vamos aprender alguns detalhes sobre a celebração da ceia nessa manhã. Vocês estão vendo 4 cálices aqui. A Páscoa judaica, ela tinha uma ordem que chamavam de Seder. E tinha 4 cálices que tinham uma representação, que foram incorporados à tradição dos judeus. O primeiro cálice, esse aqui à minha esquerda, simboliza a santificação. Por quê? Porque Deus fala lá em Êxodo 6 que vocês serão o meu povo escolhido. Então, o primeiro cálice representa a santificação. Pode deixar aqui por enquanto, amor. Depois eu vou descer, tá? Obrigado. O segundo cálice é o cálice das pragas. Toda vez que é tomado esse cálice, o judeu, o líder da mesa, fazia com que a família, porque a Páscoa era celebrada com as famílias, à noite. Sábado ou domingo? Sábado, né? Sábado.
Esqueci. Sábado, né? Quem é... Vocês que são funcionários de judeus aí sabem mais do que eu, né? Eu estudei pra caramba essa semana sobre isso, mas tem coisa que... A Kátia falou para mim, você só vê negócio de Páscoa, negócio de Páscoa, negócio de Páscoa. Chega! Mas foi a semana toda estudando, gente, para poder trazer essa ministração para vocês. O terceiro cálice é o cálice da redenção. Para quê? Para lembrar que eles foram libertos no Egito e o sangue do Cordeiro foi que os libertou. O sangue do Cordeiro. Toda vez que eles lembravam, que eles olhavam, que eles bebiam esse terceiro cálice, eles lembravam da redenção. E o quarto cálice era o cálice do louvor. Quando eles bebiam esse quarto cálice, eles saíam pulando. O judeu gosta de festa, né, Felipe e Carol? Eles saíam pulando, eles cantavam, eles dançavam, eles louvavam a Deus. Sabe, era uma festa danada naquela casa. É o quarto cálice. Jesus, então, obedece a esse ritual. Então, nós vamos tentar replicar nessa manhã o que Jesus fez naquela noite. Primeiro, o líder da celebração pega o primeiro cálice, o cálice da santificação, e abençoa aquele momento. Antes desse momento, a dona da casa vai lá e acende o candelabro para começar a cerimônia de Páscoa. Mas nós não vamos fazer isso hoje, porque a gente teria que trazer um candelabro para cá. Mas vamos lá. Vamos tentar replicar aqui, Deus. Lucas 22, 17. Eu vi esse texto, eu li esse texto e não entendia muito bem por que Jesus pegou o cálice 2 vezes. Ao aprender sobre a Páscoa, eu comecei a entender por quê. 22, 17, né? Então, havendo recebido um cálice, o primeiro cálice, tendo dado graça, disse, tomai e repartiu entre vós. No primeiro cálice, gente, o líder pegava e agradecia pela Páscoa, pelos momentos que eles terão juntos naquela mesa. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Vamos agradecer a Deus por esse momento de ceia? Fecha teus olhos agora. Jesus, meu irmão mais velho, eu quero te agradecer por esse momento, que nós vamos relembrar a tua morte e a tua ressurreição lá naquela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado. Como aquela Páscoa, como a Páscoa judaica, os faz relembrar a libertação do Egito. A ceia do Senhor, a nossa Páscoa, nos relembra o Cordeiro que foi crucificado, como fala lá em Hebreus 9, uma vez por todas, para sempre. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E o líder tomava o vinho. E tinha, entre o primeiro cálice e o segundo cálice, tinha um momento que o líder, então, da mesa, no caso Jesus, ele fazia com que os participantes da mesa relembrassem o significado daqueles elementos que estavam sobre a mesa. E ali tinha o cordeiro assado, as ervas amargas, o pão ázimo. Em alguns casos tem um vegetal, às vezes é um nabo, que eles pegavam aquele vegetal e colocavam numa água salgada para lembrar as lágrimas que eles tiveram lá no Egito. O choro, né? E nesse momento, Pedro olha para a mesa e fala: cadê o cordeiro? Não tem cordeiro? E Pedro dá uma bronca em João e Tiago.
Vocês esqueceram do cordeiro? Isso não pode acontecer. Jesus não pediu cordeiro, gente. Que interessante. Jesus deve estar olhado para Pedro e falou: olha, Pedro, lembra que João falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Por quê? Porque agora Jesus é o Cordeiro. Não tem cordeiro sobre a celebração agora da Páscoa. Porque Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Interessante, pastor. Vocês devem saber muito mais do que eu. Que Jesus, quando começa a caminhada para Jerusalém, Léo, ele começa lá em Betfage. Mateus 21. E as pessoas, às vezes, perguntam por que Jesus começou a caminhada em Betfage e não em Betânia, onde estavam seus amigos. Sabe por quê, gente? Interessante. Em Betfage era onde eram criados cordeiros que iam ser imolados na Páscoa. E Jesus precisava mostrar que o cordeiro ia sair de Betfage. Interessante. Pedrão, não tem cordeiro aqui. Aí Jesus pega o pão e fala assim: esse pão aqui, sem fermento, simboliza o meu corpo. Porque o fermento simbolizava o pecado, simboliza o pecado. É o meu corpo sem pecado que vai ser dado por vocês. Joyce, Léo, Ana. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem juntos em memória de mim. E é lido o Salmo 115, cantado o Salmo 118. E aí ele, o líder, toma o segundo cálice. Para mim que é suco de uva, né? E o líder, então, existe um momento ali de reflexão, um momento de choro. E eu queria que você fechasse os teus olhos agora e fosse até a cruz, relembrando o que Jesus fez por você. Gente, é para chorar mesmo, porque o que ele passou não foi fácil. Tira essa reflexão. Aí vinha o terceiro cálice. Nesse momento, foi que Jesus celebra a ceia. Nesse terceiro cálice, agora é distribuído o vinho para todos. E Jesus fala assim: aqui, no terceiro cálice da redenção, está a minha redenção. E ele fala assim agora: esse é o sangue da nova aliança, no meu próprio sangue. Sabe o que Jesus estava falando para a gente? Olha, não precisa mais de cordeiro pascual. Não precisa mais matar um animal, porque eu vou morrer por vocês daqui a pouco. Para sempre. E esse é o sangue de uma nova aliança. Gente, a gente não precisa mais celebrar Páscoa judaica.
Sabe qual é a nossa parte que Jesus está falando agora? É a ceia do Senhor. Todo mês a gente tem a nossa Páscoa. Todo mês a gente lembra da morte de Jesus. Todo mês a gente lembra do sangue de Jesus. Façam isso todas as vezes que vocês estiverem juntos em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês estiverem juntos, Paulo fala isso então depois, relembrarão a morte do Senhor até que Ele venha. E é uma festa tremenda. E Jesus fala para eles, não precisa mais do cordeiro. Hebreus 9, o autor dos Hebreus fala que era necessário que fosse imolado um animal. Mas agora vindo Jesus, Ele se imola por nós, uma vez por todas, para sempre. 1 Coríntios 5, 7, o apóstolo Paulo fala, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, morreu uma vez por todas, por mim e por você. Foi sacrificado. Nesse momento, nós vamos comer o pão. E vamos distribuir o vinho. Relembrando aquilo que Jesus um dia fez e nos ensinou. A ceia do Senhor. A nova aliança. Porque Ele diz, né, pastor? Né, pastores? Uma nova aliança. Porque a velha aliança já não existe mais. Não precisa mais. Você não precisa matar animal mais. Acabou. Já era. Não precisa carregar bode nas costas mais. Não precisa de rituais judaicos mais. Nem de arca. Nem de candelabro. Não precisa mais. Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual que se ressuscitou por nós. Aleluia. Como Jesus fez com seus discípulos. Eu queria fazer. Vocês estão no quarto? Espera um pouco. Sabia que vocês iam ficar curiosos com o quarto. Você vai sair do seu lugar, amor. Vem cá. Pastorial, vem cá os pastores. Como Jesus fez. Nós cristãos não celebramos a Páscoa judaica mais. E sim a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa todo mês, que foi instituída pelo próprio Jesus. Agora, isso não nos impede, gente, de relembrarmos os eventos referente à morte e ressurreição de Jesus durante essa Páscoa católica. Nós fazemos isso. Comemos até chocolate também. Por quê? Porque hoje é um dia de vitória. É um dia de alegria. Aí você deve estar perguntando, e o quarto cálice? Vou pegar aqui. Vocês sabiam que Jesus não bebeu o quarto cálice? Por quê? Mateus 26, 29, ele diz, ainda não beberei do fruto dessa videira. Por quê? Porque para Jesus ainda não era um momento de louvor. Apesar dele ter saído para cantar o cântico durante o terceiro cálice, não era um momento ainda de celebração, não era um momento de muita alegria, porque ele sabia que ele ia ser levado à cruz, ia passar por uma morte terrível, ia sofrer muito. E Jesus não bebe o quarto cálice. Mas ele prometeu que beberia aquele cálice com a gente no reino dos céus. Apocalipse. Aleluia. Apocalipse 19 diz,
Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas da ceia do Cordeiro. E lá na glória nós vamos tomar desse quarto cálice com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ele está esperando você. Tati, Titi, Ana, Rita. Ele está esperando você para beber esse quarto cálice com você lá no céu. Esse cálice é evangelista. Hoje é dia de ressurreição. O anjo diz para aquelas mulheres: ele não está aqui, ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, versículo 14 diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Cristo está nos esperando para um dia nós irmos lá para a glória e participarmos com Ele das bodas do Cordeiro, da última ceia, onde Ele vai pegar o cálice, vai celebrar com a gente e vai dizer glória a Deus. Aleluia! E quando todos juntos diremos Bará, Rabá, Bechama, Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia! Cristo já ressuscitou. Aleluia! E sobre a morte triunfou. Tudo consumado está. Aleluia. E para sempre reinará. Aleluia. Com palmas! Não foi o coelhinho quem morreu na cruz. O sangue vertido na cruz foi de Jesus. Foi por mim e por você que se entregou numa cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Não foi o coelhinho quem morreu na cruz. O sangue vertido na cruz foi de Jesus. Foi por mim e por você que se entregou numa cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Eu gosto de ganhar chocolate e pode ser até em forma de ovo, coloridinho, recheado. É tudo tão gostoso, só não vale virar mentiroso. Não existe coelhinho da Páscoa. Eu sou criança, mas conheço a verdade. Coelhinhos não põem ovos, muito menos de chocolate. Então vamos cantar a verdade. Pro mundo ouvir, vamos cantar a verdade. Não foi o coelhinho quem morreu na cruz. O sangue vertido na cruz foi de Jesus. Foi por mim e por você que se entregou numa cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Deus nos amou com tão grande amor, seu Filho único por nós entregou. Na Páscoa comemoramos, pois Jesus ressuscitou. Os coelhinhos também louvam o Senhor, engrandecendo seu grande amor. Não foi o coelhinho quem morreu na cruz. O sangue vertido na cruz foi de Jesus. Foi por mim e por você que se entregou numa cruz. Mas ao terceiro dia
a Deus.